Olá, pessoal! Hoje estou aqui para falar com vocês sobre William Hanson, o filho secreto de Jamie Fraser com Geneva Dunsany. E quem é ela? Aquela danadinha que praticamente obrigou o Jamie a ter uma noite de amor com ela. Eu sou Adriana Bisutti, aqui no canal eu falo de filmes, livros e séries e atualmente estou falando bastante da série Outlander, tanto de livros quanto da série de TV. Jamie conheceu a Geneva quando ele saiu da prisão de Ardsmuir e foi trabalhar como cavalariço em uma fazenda de uns nobres. E isso aconteceu devido à amizade que o John Grey tinha por ele, quis protegê-lo, senão ele teria sido encaminhado à América para trabalhos forçados, assim como seus amigos foram. A Geneva era filha dos donos daquela terra, e ela era uma moça muito jovem, muito bonita e muito descabeçada, e ela se apaixonou pelo Jamie e ela estava já prometida em casamento, mas ainda assim ela forçou a barra para ficar com ele uma noite. Ela engravidou, mas obviamente ninguém ficou sabendo disso, nem mesmo o próprio Jamie. O casamento acabou sendo realizado. O marido era um senhor muito mais velho que ela, um nobre, e que era tinha a idade de um avô para ela. E quando o bebê William nasceu, a mãe dele, a Geneva, faleceu. Ela teve problemas pós-parto e morreu na mesma noite. E o velho conde também acabou sendo morto, pois ele ficou furioso com o nascimento desse bebê. Ele jurava que ele não tinha tocado na moça, e como ela tinha então ficado grávida, ele deduziu que ela já tinha casado, grávida, e ele queria jogar o bebezinho pela janela, ele ia matar o bebê. Então Jamie deu um tiro nele e o matou. Aí, antes que eu continue, quero te avisar que eu vou dar muitos spoilers nesse vídeo, então você só assista se realmente quiser saber o que acontece no livro 7 com o personagem William. Jamie vai ficar ali na propriedade onde moram os avós do bebê até essa criança fazer 5, 6 anos. Depois disso, ele precisa ir embora dali, pois o menino está crescendo e ficando muito parecido com o pai, e logo as pessoas perceberiam. O menino é considerado um nobre, pois todos acreditavam que ele era filho daquele conde. Então ele também é chamado de Conde de Ellesmere. E se as pessoas desconfiassem que ele era um filho bastardo, isso geraria um problema muito sério para ele herdar o título e a riqueza toda do pai, do falso pai. E se você está gostando do que eu te contei até agora, dê um like antes que você se esqueça e considere se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E também quero agradecer a toda a participação que eu estou recebendo no canal. Essas participações, os comentários são muito enriquecedores, então só tenho a agradecer. E olha, eu vou confessar uma coisa, eu amei reler essa história com foco somente no William. Eu consegui perceber tanta coisa que eu não tinha visto antes. Por exemplo, um detalhe simples, o William é canhoto, assim como o Jamie. E agora de volta à história. Antes de terminar o livro 6, Um Sopro de Neve e Cinzas, a Brianna conhece o irmão, o William, e ela fica muito empolgada com o fato de ter um irmão, que ela jamais suspeitava que teria. E ela só não conta para William porque ela é impedida por John, o Lord John, e por James, seu pai. O livro 7 começa com um encontro entre a família Mackenzie e o jovem William. Mas logo eles vão se separar devido à viagem que a família Mackenzie precisa fazer, algo que eu já contei em outro vídeo. É ainda no começo do livro que o William vai conhecer o capitão Richardson, que terá uma participação bastante importante na vida do rapaz. O capitão se apresenta a ele como detentor de uma missão de espionagem. Ele vai então convidar o William para ser seu mensageiro,
e assim o William é introduzido nesse serviço de inteligência. Tempos depois ele vai assumir uma posição de tenente em um dos exércitos que está batalhando contra o exército americano. Um ponto recorrente é que o rapaz tem um talento inato para se perder. Em um determinado dia, ao atender o chamado de um superior seu, ele começa a caminhar e se perde em uma neblina, no meio de uma floresta, ele passa a andar em círculos, ele é roubado, ele é espancado, agredido por 3 homens, depois por 2 mulheres, ele quase morre, até que por fim ele consegue reencontrar o acampamento. Ao longo de todo o livro acontecem coisas com William que são realmente bastante impactantes. E uma das partes mais difíceis de se ler é quando William vai visitar seu primo Adam e o primo diz que a tia lhe deu alguns presentes que ele trouxe e entre esses presentes está uma garrafa de uma bebida alcoólica. Os dois passam a bebê-la, logo juntam alguns amigos ali que trazem outras bebidas e por fim todos estão bêbados. E é nesse estado que eles saem em busca de prostitutas. William se afasta por um tempo dos amigos porque ele está se sentindo mal, ele bebeu demais. Mas quando ele os reencontra, um dos soldados está espancando uma mulher porque ela tinha uma doença contagiosa, uma doença sexualmente transmissível, e o rapaz ficou enfurecido com aquilo e passa a bater, espancar a moça. E o pior de tudo, depois ele põe fogo nela. William fica desesperado, ele tenta fazer alguma coisa, ele tenta se aproximar, mas o grupo de pessoas que está ali assistindo a cena não permitem, não deixam que ele se aproxime. E é assim que essa mulher morre queimada na frente de todos. Finalmente, quando ele consegue chegar ali perto, ele expulsa todos os soldados dali, manda todos eles saírem, mas a mulher já está morta nesse momento. E o William vai embora chorando, juntamente com seu primo. Depois há um outro acontecimento que demonstra a sensibilidade do jovem. Ele acompanha um grupo de soldados que estão disfarçados, procurando por um espião do exército continental. Eles então entram em um bar onde esse espião está e, achando que ele está entre amigos, essa pessoa começa a contar tudo que não deveria estar contando. William então começa a ficar angustiado, nós percebemos que ele fica ali na torcida para o cara parar de falar e ele não para. E quando eles saem dali, o rapaz é então preso e depois ele é levado à execução. E William sente-se muito mal por ele. Mas nós vamos perceber que William também tem um lado bem danadinho. Em uma certa ocasião, ele vai receber uma carta de uma prima sua, a Dot. Ele deixa claro que ela está fazendo um pedido para ele, mas nós não ficamos sabendo o que é exatamente. Logo mais, ele escreve uma carta a seu pai, dizendo que está apaixonado pela moça e que gostaria que o pai dele pedisse a prima em casamento. Lord John fica meio intrigado, ele não entende muito bem aquilo, mas resolve fazer a vontade do filho. Na verdade, tanto William quanto a moça estão enganando seu pai e tio. Dot quer ir para a América e se casar com o Dr. Denzel Hunter. William demonstra ser um bom filho. Quando ele escreve as cartas para Lord John, ele o trata com muito carinho. E em uma dessas cartas que o pai escreve em resposta ao filho, nós ficamos sabendo que Lord John desconfia um pouco desse capitão Richardson. E ele tem razão para isso, pois em uma das missões, o capitão manda William para uma armadilha. Ele é enviado para se encontrar com George Washington, que seria um legalista, mas Washington era um rebelde. E se William tivesse chegado até George Washington, ele teria sido preso, talvez até enforcado. No entanto, ele se perde no deserto Great Dismal.
E enquanto ele está ali perdido, cai uma chuva torrencial, o cavalo chove, uma árvore ali perto é atingida por um raio e William se fere gravemente, pois uma lasca que se solta dessa árvore atinge o seu braço. Ele acaba dormindo ali e quando ele acorda, ele percebe que ele está dentro de um nevoeiro. E nesse momento ele vai se recordar de quando Mac, o cavalariço, o encontrou perdido dentro de um nevoeiro quando ele era criança. Ele estava ferido nesse episódio e se lembra de Mac o abraçando muito forte. E se você não sabe, Mac, o cavalariço, era Jamie, seu verdadeiro pai. Tempos depois ele encontra um lago, ele entra nesse lago, só que ele precisa fugir de uma cobra que o persegue e logo mais ele ainda precisa fugir de 2 indígenas. E sua vida é salva quando ele é encontrado por Ian Murray. Seu braço está infeccionado, ele está febril, delirante, e é aí então que o jovem Ian o encontra e o leva até a casa de um casal de irmãos, cujo rapaz é médico, que é justamente o Denzel Hunter e a Rachel Hunter. O Dr. Hunter está prestes a amputar o braço do William, quando então aquele abscesso que se formou devido à infecção estoura e o médico então consegue simplesmente curar o braço sem precisar cortá-lo. Dias depois o Ian retorna com um cavalo e com algum dinheiro para que então o William possa ir embora dali. Quando ele está bem, ele então vai embora e junto com ele vão os 2 irmãos. O Dr. Hunter, ele é um quaker, que é uma espécie de religioso, e ele menciona que ele é bastante contrário à violência, como todo religioso deveria ser, né? William então questiona se o Estado não deveria cuidar da sociedade. Ao que o doutor responde que um criminoso deveria sofrer um outro tipo de sanção e não a execução. É como a nossa sociedade hoje discutindo se deveria ou não existir pena de morte. Para eles existia pena de morte e o doutor então está questionando se não deveria parar de existir. O problema é que algum tempo depois os 3 passam por uma situação de violência muito inesperada. E William precisa realizar sua primeira morte como soldado. Fica uma situação bastante estranha entre eles, mas Rachel confessa que se sente muito grata por William ter feito o que era preciso. Nesse momento ele já está bastante interessado na moça. E esse vai ser um dos motivos de desentendimento entre ele e Ian. Em um dos momentos do livro, o William tem a Claire como prisioneira em seu acampamento ali de soldados. E é o próprio Ian que a resgata e ele cobra de William uma vida por outra. Tempos depois, Ian vai precisar resgatar o Dr. Hunter e dessa vez ele é ajudado por William, pois os 2 eram amigos, o doutor curou ele daquele problema do braço, inclusive salvou a sua vida. Então ele facilita a fuga. Em uma outra batalha, um dos primos de Jamie, que é um legalista, acaba sendo atingido de maneira bastante mortal. Jamie então é chamado até aquele local. Os soldados ingleses querem conversar com ele para se despedir do seu primo que está à beira da morte e para que eles combinem então que Jamie vai levar o corpo para a Escócia. O fato é que Jamie e William estão quase frente a frente e os 2 são muito parecidos. Mas Jamie não olha para o filho, ou porque ele está muito concentrado no primo, ou porque ele sabe que ele está ali diante do filho dele e ele não quer despertar a atenção de William. E o William também acaba não olhando para ele, pois também está focado no rapaz que está morrendo e que era seu amigo. Mas apesar deles não se olharem, os soldados que estão ali em volta acham muito estranha a semelhança entre os 2.
Depois disso tudo, o exército inglês acaba se rendendo ao exército continental, que é formado pelos americanos, e então o William vai voltar para a casa do seu pai, John Gray. É ele que acaba salvando a Rachel, que nesse momento já é noiva do Ian. Ele a salva do Archibug, que é aquele antigo empregado do Jamie que teve a mulher assassinada pelo Ian. Dá a entender que Archibug vive perseguindo Ian, e quando ele descobre que ele está apaixonado por Rachel, ele vai tentar matar a moça para se vingar. Então ela é salva por William. E uma das últimas notícias que temos dele ainda nesse livro é quando ele novamente chega na casa do pai, John Gray, e ele vai encontrar então o Jamie lá, no momento em que o Jamie tinha sido dado como morto, e ele retorna da viagem que ele tinha feito para a Escócia, e ele logo vai à procura de Claire. Ele fica sabendo que a Claire está lá na casa do John Gray, ele aparece por lá, e é nesse momento que o William chega e se depara frente a frente ali com o seu verdadeiro pai, que é Jamie. Então ele pergunta ao Lord John Gray quem ele é. Assim, essa é a primeira parte da história de William, já um jovem adulto. Isso tudo está no livro 7, e se esse vídeo tiver bastante visualizações e curtidas, eu faço então a segunda parte que está no livro 8. Mas ainda não acabou não, deixa eu te contar algumas curiosidades sobre o William. Ele é um rapaz muito paquerador, e em vários momentos ficamos sabendo dos flertes dele com as moças. Então, eu fico um pouco em dúvida se essa empolgação dele pela Rachel é de verdade, ou não passa de mais um interesse passageiro por parte dele. Outra situação que eu só percebi relendo o livro é que o William tem o mesmo enjoo que o Jamie quando está dentro de um navio. E agora eu estou à espera do 9º livro, que eu já comprei, deve chegar na próxima semana. E com certeza lá saberemos mais algumas coisas sobre as conquistas de William. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.